Em noites de insônia, a mente divaga sobre o que acontece após o último suspiro. Milhares de anos de fé e doutrina moldaram nossa compreensão. Mas e se houver um véu, um segredo sombrio que a própria história da fé, ou mesmo a Bíblia, preferiu não revelar sobre o destino dos mortos? Prepare-se para desvendar uma verdade oculta que poderá mudar para sempre sua percepção sobre a vida e a morte. Uma promessa de revelação que você só encontrará assistindo até o final. Em noites de insônia, a mente divaga sobre o que acontece após o último suspiro. Um mistério que assombra a humanidade desde o alvorecer da consciência. Milhares de anos de fé e doutrina moldaram nossa compreensão, nos dando conforto ou pavor diante do desconhecido. Mas e se houver um véu, um segredo sombrio que a própria história da fé, ou mesmo a Bíblia, preferiu não revelar sobre o destino dos mortos? Não estamos falando de dogmas ou interpretações superficiais, mas de sussurros antigos, de passagens obscurecidas e de um silêncio eloquente que, para muitos, esconde mais do que revela. Prepare-se para desvendar uma verdade oculta, uma que se aninha nas entrelinhas dos textos sagrados e que poderá mudar para sempre sua percepção sobre a vida e a morte. Uma promessa de revelação que você só encontrará assistindo até o final. Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca respostas para a grande transição. Culturas antigas com seus rituais fúnebres, civilizações que ergueram monumentos para seus mortos, todas tentavam aplacar o temor, dar sentido ao inevitável. Mas a Bíblia, com sua promessa de vida eterna, guarda em suas páginas uma complexidade sobre a morte que muitas vezes é convenientemente ignorada. Entraremos em um terreno onde a luz da revelação se mistura com as sombras da interpretação, onde o destino da alma não é tão simples quanto parece. Afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre a consciência após a morte? Textos como Eclesiastes 9:5 afirmam categoricamente que os mortos não sabem coisa nenhuma, sugerindo um estado de completa inconsciência, um silêncio absoluto. Seria um sono profundo, um vácuo onde a alma aguarda o juízo final, ou uma simples inexistência de sensações e pensamentos, como se o sopro da vida jamais tivesse existido. Essa perspectiva radicalmente diferente contrasta bruscamente com a ideia popular de uma jornada imediata para o céu ou inferno, um despertar instantâneo em um plano espiritual de recompensas ou tormentos. Mas então, como explicar as aparições? Moisés e Elias conversando com Jesus no Monte da Transfiguração, seriam eles exceções, figuras privilegiadas, ou uma prova de que a consciência persiste, de que o véu entre os mundos é mais tênue do que imaginamos? E o profeta Samuel invocado pela feiticeira de Endor, emergindo das profundezas da terra para falar com Saul, um espírito real, uma ilusão demoníaca manipuladora, ou um vislumbre perturbador de uma realidade espiritual mais complexa e menos compreendida do que os teólogos ousaram admitir? A Bíblia, ao mesmo tempo em que aponta para um estado de repouso, também apresenta narrativas que parecem desafiar essa simplicidade, criando uma tensão palpável entre o silêncio atribuído aos mortos e a intervenção divina que os chama de volta à luz ou à visão dos vivos. Essa dualidade, muitas vezes ignorada ou tratada com superficialidade por doutrinas estabelecidas, deixa um abismo de perguntas sem respostas claras, obscurecendo a verdadeira natureza do que nos espera, além do véu, o que realmente acontece quando a luz se apaga. A confusão gerada por essas passagens é, por si só, um convite à profunda reflexão e ao desassossego. E se a verdade que ninguém conta não for uma supressão deliberada, uma conspiração para ocultar, mas sim uma incompreensão gradual, uma adaptação cultural e linguística de conceitos que eram complexos demais para a mente humana da época compreender em sua totalidade? Considere as diversas e multifacetadas visões do Sheol hebraico. Não um inferno de chamas e condenação como o imaginário medieval nos impôs, mas um lugar genérico para os mortos, uma morada das sombras, um reino para onde todos, justos e ímpios, se dirigiam após a morte. Era um lugar de quietude, de esquecimento,
onde nem mesmo a lembrança de Deus era clara, como Davi lamenta no Salmo 6:5. Na morte não há lembrança de ti, no Sheol quem te louvará? Essa noção de um reino sombrio e neutro se difere drasticamente do inferno cristão medieval, popularizado por Dante e que dominou o imaginário ocidental por séculos, um lugar de tormento eterno e divisão imediata das almas. A própria ideia de ressurreição, central na teologia cristã e na esperança judaica, implica que há um despertar de um estado de inatividade, um retorno à vida após um período de repouso, e não uma continuidade imediata da consciência em outro plano. Jesus, ao falar da morte de Lázaro como um sono, reforça essa ideia de um estado de repouso temporário, aguardando o despertar glorioso, o chamado final. O que vemos então não é uma ocultação maliciosa, mas talvez uma evolução gradual do entendimento espiritual, uma adaptação de verdades complexas para a capacidade de assimilação de cada época, cada cultura, cada linguagem. A verdade não é uma única peça escondida em um baú, mas um mosaico fragmentado de entendimentos, revelado e reinterpretado ao longo da história, com algumas de suas peças mais sombrias, desconfortáveis e até paradoxais, sendo convenientemente negligenciadas ou reformuladas para se encaixarem em narrativas mais palatáveis. As lições espirituais que podemos extrair dessa análise são profundas e transformadoras, capazes de abalar as fundações de velhas crenças e nos impulsionar para uma compreensão mais honesta. Primeiro, a imperativa necessidade de humildade diante dos mistérios divinos. Muitas das nossas certezas sobre o que acontece após a morte são construídas sobre tradições humanas, sobre interpretações doutrinárias que se solidificaram ao longo dos séculos, e não sobre uma clareza absoluta e inquestionável das Escrituras. Reconhecer a complexidade, a ambiguidade e sim o silêncio em certos pontos da narrativa bíblica sobre a morte nos convida a uma busca mais profunda, menos dogmática e mais genuína pela verdade, desapegada de preconceitos. Segundo, a ênfase renovada na vida presente. Se o estado após a morte é um mistério insondável, um sono profundo ou algo que não compreendemos plenamente com nossa mente limitada, a urgência e a preciosidade da nossa jornada terrena se intensifica dramaticamente. A importância da fé viva e ativa, do amor incondicional ao próximo, da prática da justiça e das ações que edificam o espírito se torna ainda mais relevante, pois é no agora, neste plano de existência, que construímos nosso legado espiritual, moldamos nosso caráter e preparamos a nós mesmos para o que quer que o futuro nos reserve. A incerteza do amanhã acentua a responsabilidade do hoje. Por fim, e talvez a mais poderosa, a mensagem central e inabalável de esperança: a ressurreição. Independentemente do estado intermediário da obscuridade que envolve o Sheol, ou o sono dos mortos, a promessa bíblica definitiva e gloriosa é de um despertar de uma vitória sublime e final sobre a morte de uma nova existência, de um encontro face a face. Erros na interpretação ou a conveniência de ignorar certos textos para consolidar doutrinas podem ter levado a medos infundados sobre tormentos eternos, ou a uma falsa segurança sobre a continuidade imediata da consciência. Mas a essência da mensagem bíblica sobre os mortos é a de um novo começo, ainda que o caminho até ele seja envolto em um véu de mistério e silêncio. A Bíblia não escondeu a verdade, mas revelou-a de forma progressiva e por vezes enigmática, para aqueles dispostos a buscar além da superfície, para aqueles que ousam questionar o que lhes foi contado. Se a profundidade desses segredos te tocou, se a busca pela verdade te impulsiona, então não pare por aqui. Curta este vídeo. Mostre ao algoritmo que a verdade precisa ser revelada a mais mentes sedentas por conhecimento. Inscreva-se no canal para desvendar outros mistérios bíblicos que a luz do dia não ousa tocar, e ative o sino, para que nenhuma nova revelação passe despercebida. Compartilhe com aqueles que também buscam o entendimento, que não se contentam com as respostas fáceis e que estão prontos para mergulhar nas profundezas da palavra. A verdade espera por você.